Boa noite para todos. Bom, o nome é complicado, mas o tema é simplérrimo. A semeadura e a colheita, justiça divina e evolução espiritual. Nada mais é do que plantou, colheu. Ponto. Vamos lá, a gente vai bater assim, essa aula é muito extensa, eu omiti alguns slides, nós vamos nos ater aqui, eu sei que está pequenininho para vocês, né? Um guia para a evolução espiritual. A gente vai passar por colher e semear, ou lei de causa e efeito, justiça divina e processo evolutivo, interconexão das ações e as consequências e um guia para a evolução espiritual. A gente vai ser tendo guia, um manualzinho de bolso que a gente vai levar daqui para fora, porque aqui dentro é muito fácil a gente ser bonzinho, né? A gente tem que fazer isso da porta para fora. Ou dentro de casa, né? Que é o lugar mais difícil, onde a gente mostra as garras. Então vamos lá, colher e semear, ou lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, ou plantou, colheu, certo? A lei de causa e efeito, também conhecida como lei de ação e reação, é um dos pilares centrais da doutrina espírita. Ela estabelece que todas as ações, sejam boas ou más, têm consequências proporcionais. Isso significa que cada escolha que fazemos, cada pensamento e sentimento que cultivamos, impacta diretamente a nossa vida e o nosso destino. Então, esse slide é para a gente dar um pontapé inicial, para a gente falar assim, bom, a partir de agora eu entendo que tudo que eu faço, tudo que eu penso e tudo que eu sinto vai impactar a minha vida, ou agora ou no futuro. Se a gente não entende isso, a gente nem pode avançar, porque todo o resto depende deste entendimento. A lei de ação e reação é uma lei divina. Se eu pego uma bola e faço isso aqui, ó, jogo na parede, o que vai acontecer? A bola vai cair? A bola vai subir? A bola vai desviar para a Vanessa? Não, ela vai vir na minha cara, ela vai voltar na minha cara, né? Lei de ação e reação. Então, a gente tendo essa imagem na cabeça, a gente nunca mais vai esquecer que tudo que a gente fizer vai impactar de volta a nossa vida. Seja um pensamento, seja um sentimento ou seja uma ação. Princípios doutrinários. Essa lei não é uma forma de punição, mas sim um mecanismo de aprendizado e evolução. As dificuldades e sofrimentos que enfrentamos são oportunidades para corrigir erros do passado e evoluir espiritualmente. A justiça divina se manifesta através da reencarnação, permitindo que cada alma passe por experiências necessárias para o seu aprendizado. Faz parte da lei que a gente compreenda que ela serve de aprendizado, é o modo de nós aprendermos. Se eu der com a bola na parede, ela vai bater na minha cara, eu não vou jogar de novo, certo? Eu vou entender que jogar a bola na parede, ela volta na minha cara, eu não vou querer tomar uma bolada na cara de novo. Então é aprendizado. Ela não é uma lei de punição, mas é apenas para que a gente compreenda o mecanismo divino para nos fazer evoluir. Nós precisamos ter essa consciência de que nós não estamos encarnados a passeio. Eu confesso que eu tinha uma inocência, um desconhecimento de que eu estava encarnada porque, sei lá, que eu estou aqui, Deus me pôs aqui. Até começar a estudar e começar a entender que eu não
nós não viemos a nascer. Nós todos temos um propósito. E cada um tem que achar o seu propósito de evolução. Seja por qual caminho for. Nós todos temos que achar um jeito de sair desta encarnação melhor do que nós chegamos. Eu conheço muita gente que fala assim, deixa para a próxima. Deixa para a próxima encarnação. Não é uma boa escolha, não é uma escolha sábia. Você pode deixar. Aliás, nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, mas não é sábio. A gente tem que aproveitar esta encarnação porque a gente não sabe realmente como vai ser a próxima. A justiça divina e o processo de evolução, o processo evolutivo. A justiça e a bondade divinas estão evidentes nas manifestações da lei de causa e efeito. Deus tem todo o poder, toda a justiça e toda a bondade, sem o que ele não seria Deus. Se ele é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e Deus, sendo justo, justa há de ser essa causa. Então a gente passa por um monte de problemas e a gente fica pensando assim, Deus não é bacana comigo, Deus não está sendo legal comigo. Só que se a gente parte do princípio que Deus é justo, é bom e é imparcial, a gente não tem como colocar a culpa nele, né? Então a gente precisa sempre desconstruir esses raciocínios que a gente tem assim, sem pensar muito, e entender que se existe um problema, esse problema ele nos é dado para um aprendizado, e isso então é justo diante da lei divina, que é toda justa, bondosa, sábia, certo? O apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Como eu falei, trocando em miúdos, tudo que você plantou, você vai colher, você vai ceifar, você vai recolher. Todo prejuízo causado ao semelhante provocará desajustes no nosso corpo espiritual, os quais, nesta mesma existência ou em existências futuras, se manifestarão na forma de males redentores. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas por que eu sofro tanto? Por que eu tenho isso, por que eu tenho aquilo? Ou por que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo? E a gente aí convido vocês a fazer esse raciocínio, né, para trás, desconstruindo. Por que eu passo por isso? Por que eu passo por essas provações? Exatamente porque tudo que a gente semeou, a gente vai colher. E o corpo, se é material, se é corpo físico, o corpo espiritual é que vai nos trazer essas marcas, vai nos trazer estes lembretes daquilo que a gente fez lá em outras vidas, muito provavelmente, nós vamos ver agora. A interconexão das ações, né? Como as ações estão interligadas. O fato de haver uma relação de causalidade dos problemas, doenças e dores que enfrentamos, não significa que as causas estejam necessariamente em vidas anteriores. Muitos males que nos afligem têm origem no nosso comportamento na vida atual. Há enfermidades, limitações e deficiências físicas que são decorrentes do mau uso do corpo e dos estragos que lhe provocamos. Hoje em dia a gente tem uma alimentação muito ruim, né? A gente come cheetos, a gente come mortadela, a gente toma refrigerante, bebe álcool, né? E a gente dá para o nosso corpo um cuidado muito esquisito, né? Porque a gente já sabe que todos esses alimentos, eu falei qualquer bobagem aqui, qualquer um, mas a gente sabe que esses alimentos fazem mal e a gente come daí para baixo, né?
duvidosa e meu carro deu problema, eu fiquei 3 semanas sem carro, deu problema lá, um monte de peça, teve que ficar no mecânico para consertar. Uma outra vez eu esqueci de colocar óleo, né? O óleo foi secando e fundiu o motor. Fiquei sem carro. Se eu deixar de trocar o pneu do meu carro, o pneu ficar careca, eu posso sofrer um acidente, eu posso perder o carro, eu posso perder a vida, eu posso matar outra pessoa. A analogia que eu quis mostrar para vocês é o carro, que é um bem material, se a gente não dá valor, imagina o nosso corpo. Se a gente trata o corpo como se eu tratar meu corpo como eu trato meu carro, eu estou lascado, né? Eu já estou sentindo os efeitos de lá atrás, ter me sentado assim na cadeira da escola, né? Hoje em dia, repõe a coluna no lugar, né? Estou sentindo os efeitos de não ter feito atividade física lá atrás, o joelhinho também já está dando sinais. Então a gente não cuida do corpo, a gente precisa cuidar do corpo e isso a gente faz nessa encarnação. Quando a gente voltar na próxima, dependendo de como eu usei meu corpo, as marcas estarão lá também de novo. E lá quando eu estiver reencarnado, eu vou assim, mas Deus não é justo. Só que a resposta está aqui, na Simone de hoje. Então a gente precisa pensar nas escolhas de hoje para a nossa vida futura, né? É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes da vida mundana, que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado. E aqui eu quis marcar bem essa resolução tomada na vida espiritual. A maioria de nós, a esmagadora maioria dos encarnados, auxilia a escolha do plano reencarnatório. Então, quando eu fui reencarnar, quando vocês foram reencarnar, nessa encarnação, vocês escolheram, ajudaram a planejar a vida de vocês atual. Poucos são os que vêm para a reencarnação compulsoriamente, que vêm obrigados, sem poder escolher. A maioria consegue escolher. Eu acho que eu estou na presença dessa maioria. Então, tudo que nós estamos passando, passou pelo nosso crivo de aceite. Nós ajudamos o plano espiritual a traçar os planos da nossa vida. Então a gente não pode reclamar. Por que o meu patrão? Por que o meu pai? Por que o meu marido? Por que a minha mulher? Por que Deus? Por que o capeta? A gente põe a culpa nos outros. Mas a nossa responsabilidade está aqui. A gente ajudou, a gente aceitou, a gente planejou junto. E aí sim, o guia que eu falei que a gente precisa ter para que comecemos a escolher melhor, raciocinar melhor sobre todos os pontos e áreas da nossa vida, onde que a gente pode melhorar. Quando a gente desencarne, a gente olha assim e fala assim, acho que deu pro gasto. Porque senão a gente vai olhar e vai falar assim, me lasquei. Agora eu estou devendo mais do que estava antes. A primeira coisa é que a gente precisa reconhecer essa responsabilidade, né? Que eu acabei de falar. É nossa responsabilidade. Eu brinco com a minha filha, que eu falo assim, ela fala brincando, porque ela também estuda doutrina espírita, mas ela fala assim, não pedi para nascer. Pediu, falou, eu quero ir naquela barriguinha ali, ó. E ela veio. E a gente tem isso, né, de comum acordo. Ela é um presente na minha vida, mas ela brinca comigo e eu encho a paciência dela dizendo que não, ela pediu sim.
E nós todos escolhemos. Eu escolhi a família que eu encarnei, vocês escolheram a família que vocês encarnaram, então aguentem. Respira fundo. Vamos que vamos, engata primeiro que vai dar tudo certo. Então, a lei de ação e reação, só para a gente lembrar, ela se refere tanto à manifestação da justiça, da bondade e da misericórdia divinas, quanto à necessidade evolutiva do ser humano de reparar erros cometidos decorrentes das infrações cometidas contra a lei de liberdade. Então, a gente enfiou o pé na jaca e hoje a gente está reparando esses erros. Eu falo para os alunos na quinta-feira, mediunidade não é um presente de Deus. Fala, vai, flor, lírio do campo, alecrim dourado, leva a mediunidade com você. Pode pim-pim-pim. A mediunidade é só uma ferramenta que Deus misericordiosamente nos concede para dizer assim, olha filha, vai lá, usa a mediunidade para ajudar terceiros, usa a mediunidade para fazer o bem, porque você está bem endividada, então eu vou te dar essa chance, essa ferramenta. Então não, falo para os alunos, não se sintam a última bolacha do pacote, porque não é, né? Então a gente tem como reparar as nossas faltas, uma delas é a mediunidade, tá? E a gente vai fazer a partir de agora, eu junto com vocês, porque vocês sabem que essa palestra é para mim, não é para vocês, é para mim. Nós vamos fazer juntos, se vocês quiserem me acompanhar. A primeira coisa, então, é o autoconhecimento, é o ponto de partida. O Evangelho destaca que a transformação moral começa dentro de nós. Faça uma autoanálise diária e pergunte a si mesmo: o que eu fiz hoje que me aproximou do bem? Será que essa resposta vai ser positiva? Ou você vai falar assim, eu não fiz nada, ou seja, ficou no 0 a 0, ou eu fiz bobagem e ficou devendo? Né? Vamos fazer isso diariamente. A gente sabe, está dentro da gente, fala assim, pisei na bola, não foi legal. Ou a gente fala assim, não foi legal, eu dei carona pro vizinho com cadeira de roda, fiquei feliz, né? Então a gente vai fazendo essa pergunta interna, tem que ser sincero consigo mesmo. Identifique imperfeições recorrentes, como orgulho, impaciência, ressentimento. Olhe para dentro. Eu sou chata pra caramba, eu sou exigente, eu sou orgulhosa, eu falo demais, eu cutuco as pessoas sem precisar. Então, assim, o que você consegue identificar dentro de você que você possa tentar mudar, começar a fazer pequenas mudanças. Desenvolva lucidez sobre quem você é e quem deseja se tornar. Isso aqui é ótimo, né? Porque a gente sabe a peça que a gente é. Agora, vamos tentar projetar quem a gente gostaria de ser. Né? Colocar um pouquinho de amor também, porque às vezes a gente pega o chicote também, né? Dá umas pauladas. Calma, abraça, tá tudo bem. Não deixa para a próxima, como certas pessoas dizem, deixa para a próxima encarnação. Mas já começa a tentar fazer agora. Sempre a tentativa é melhor do que a inércia. Jesus ensina: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Este versículo reflete a ideia de que as ações que tomamos em relação aos outros retornarão a nós, seja de forma positiva ou negativa. Todo esforço em favor do próximo amortiza os nossos débitos, tornando mais suave o resgate. Aquilo que a gente já falou, né? Tudo que você faz para o outro, você se põe a ajudar o próximo. Você não faz caridade para você faz caridade para o outro, né? Então Deus quer que a gente faça para o outro, para o irmão, para quem precisa mais do que a gente. A gente já consegue diminuir esse débito. Jesus também fala sobre o perdão e como devemos tratar os outros. Com a medida com que tiver desmedido,
vos medirão também. Né? Então, a mesma coisa. Em outras palavras, a gente trata os outros como a gente gostaria de ser tratado. Então, se a gente é rude, a gente pode ser, tomar de volta, né? Ter a bolada na cara de tomar pessoas com rudeza perto de nós. E assim vai, com grosseria, com desamor, com desatenção. E a gente pode mudar isso, a gente primeiro precisa jogar a bola para que a bola volte. Mas aí sim, positivamente, né? E a gente dá coisas boas para receber na mesma medida coisas boas. Liberte-se de ressentimentos, reconheça a dor sem negá-la. Compreenda que todos estão em processo de aprendizado. Deseje o bem ao outro, mesmo à distância. Busque a reconciliação quando possível e saudável. Pacifique o coração e rompa ciclos de sofrimento. De tudo isso aqui, eu não consigo fazer tudo isso aqui. Mas eu acho que já dá para fazer isso aqui, ó, à distância. Você não precisa odiar o outro, você não precisa esganar o outro, nem querer que o outro morra. Mas você pode se afastar. E o afastamento já é uma amenizada nessa energia pesada, difícil, quando a gente não consegue perdoar. E aí você vai aos poucos, você vai desejando bem, vai fazendo o Evangelho no Lar, eu sei que todo mundo aqui faz Evangelho no Lar, né? Então vai fazendo Evangelho no Lar, vai pedindo por aquela pessoa à distância, você não precisa ligar para ela se não dá ainda, tem que ser saudável, possível e saudável, quando der, né? E outra coisa é reconhecer a dor sem negá-la, né? A gente precisa saber tudo o que acontece com a gente, lembrando do slide daquele primeiro ali do guia, né? Autoconhecimento. O autoconhecimento faz com que a gente voe, mas a gente precisa olhar para dentro, né? Se a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente pode pedir ajuda, terapia psicológica, ajuda, vamos fazer terapia. A caridade vai muito além da esmola, é transformar o amor em ação concreta. Então não adianta só pegar do bolso e dar 10 reais o mendigo. É fazer com amor e fazer, ir lá, pegar, comprar comida, ir lá levar, olhar para ele, não é só mandar entregar, né? Olhar para ele, dar atenção. É ser humano, a gente às vezes acha que é vaso de paisagem do meio fio. Né? Acolha sem julgar, ouça com atenção genuína, seja paciente com as imperfeições alheias, ofereça apoio emocional, moral ou material, conforme as suas possibilidades. Então, eu também não consigo fazer tudo isso, e quando eu não faço, eu sei quando eu não faço, me sinto péssima. Eu faço o Evangelho online com a minha filha, que ela mora em São Paulo, e no final do Evangelho eu faço prece e falo assim: Jesus, coloca no nosso dia a dia oportunidades de praticarmos o teu Evangelho. E aí passa uma criança me pedindo dinheiro e eu vou, me pedindo comida e eu falo que não tenho. E aí eu falo assim: passou, já foi, eu não fiz, eu me sinto péssima. Mas eu reconheço, né? A gente tem que se reconhecer. Então na próxima eu vou melhorar, na próxima eu vou fazer. Eu falo que às vezes a gente, brincando, sabe quando se brinca de corda? Para duas pessoas batendo a corda, você fala assim: agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. E não entra nunca. Então a gente precisa entrar no comportamento adequado. Vamos entrar no comportamento. Agora eu vou entrar, agora eu vou fazer. E Deus não tem pressa. Ele está esperando que a gente faça isso, que a gente pule corda. A reforma íntima é um processo contínuo de aperfeiçoamento moral. Use a prece como recurso de equilíbrio, medite ou silencie para refletir. Substitua hábitos nocivos por atitudes construtivas e vigie os pensamentos e as palavras. Então eu vou destacar esse aqui, ó, vigiar pensamentos e palavras.
Porque às vezes a gente está sorrindo, ninguém sabe o que eu estou pensando. E aqui, ó, eu estou xingando todo mundo. Eu estou sendo ácida, Então eu tenho que vigiar esses pensamentos. A gente faz isso e a gente não deve, porque a bola vai voltar. Então, se eu estou sendo maldosa com a Vanessa, isso vai voltar para mim. O pensamento de raiva vai voltar para mim. E aí depois eu reclamo, falo, Deus não é bom, Deus não é justo, olha só o que está acontecendo, olha as minhas dores, olha os meus problemas, olha as minhas dificuldades. São as boladas na cara, né? A evolução não acontece apenas em momentos de estudo, viver o Evangelho no cotidiano, mas nas pequenas escolhas diárias. Seja gentil no trânsito, evite fofocas e críticas, cumpra compromissos com honestidade, trate todos com dignidade, independentemente de posição social. É que eu falei, né? Aqui no Centro Espírita todo mundo tem 2 asinhas, todo mundo vira anjinho, todo mundo beijinho, não sei o que, tudo bem. Só que quando vira esquias, né? Quer matar, chuta o cachorro, chega em casa gritando, já não tem paciência com os idosos, enfim. A gente precisa mudar isso. Eu falei que eu não consigo fazer. Vocês conseguem? Eu não sei se vocês conseguem, eu ainda não consigo. Mas a gente precisa tentar mudar diariamente, um pouquinho por dia já está ótimo. A gente ainda tem muito que viver, então um pouquinho por dia já é bastante. O Evangelho segundo o Espiritismo incentiva uma fé que dialoga com a razão. Então estude com regularidade, questione, reflita, compreenda. Integre ciência, filosofia e espiritualidade. Confie na sabedoria divina sem abandonar o senso crítico. E aqui eu não sei o que é o slide, não sei o que é. Tudo bem. Fortalecer a fé em alguma coisa. Né? Vamos fortalecer a fé na bondade divina. Pronto, fez a frase. O Espiritismo dialoga muito com a razão, né? A gente entende o porquê das coisas, a gente entende o porquê das nossas tribulações diárias, por exemplo. Então, fica mais fácil quando a gente estuda. A gente recomenda essa linha de livros aqui, que é a doutrina espírita, assim, mastigada e colocada na boquinha de vocês, porque a leitura fica muito mais fácil. Eu estou amando, a gente já está estudando todas as... Só falta onde? Falta esse aqui, que eu não tenho, que ainda não li, mas a gente já leu todos, então eu aconselho. E o Evangelho no Lar que vocês já fazem. Né? Acho que esse aqui é o último. A evolução espiritual não tem fim, é um caminho infinito de aperfeiçoamento, até porque a gente não tem uma vida só, a gente tem muitas, então a gente vai se aperfeiçoando até virar espírito puro. Então, infinitamente a gente vai evoluir, a gente precisa melhorar. Por isso persevere, por isso tenha paciência com você e com os outros, por isso cultive a alegria no progresso, mesmo que pequenininho, mesmo que lento, seja grata pelas oportunidades de aprender. Eu sou grata por muitas coisas. Uma coisa que eu adoro agradecer é ter encontrado essa casa. Essa casa que me acolheu de braços abertos e que me faz crescer e aprender, porque toda vez que vocês me chamam para fazer palestra, eu preciso estudar. E elas são sempre para mim, né? Primeiramente para mim. Eu quero mostrar para vocês 30 segundos, acho que 20 segundos de vídeo, a gente já termina, a respeito do diapasão, que é a ressonância. Estava esquecendo a palavra, ressonância. Então, isso aqui é uma analogia de como funciona, mais ou menos, mais sutilmente, a bolada na cara, né? Aqui a gente tem um diapasão. O diapasão é esse instrumento, é uma forquilha, assim, de ferro. Ela está numa base, né? Mas você pode segurar sozinho, assim. Ela tem aqui uma bolinha que está
pendurada com um fiozinho de nylon, está encostadinha. Esse diapasão, ele vibra, se a gente bater aqui assim, ó, ele vibra e ele solta um sonzinho bem baixinho. E esse sonzinho é de 440 Hz. O amigo aqui está com outro do lado que é o menorzinho, tá vendo que ele é mais estreitinho, ele vibra diferente, ele vibra 512 Hz. Ele vai bater e vocês não veem o que vai acontecer. O som não precisa, não é o que importa. Vocês viram que bateu e não aconteceu nada, né? Presta atenção aqui, ó. Olha lá. A mesma, igualzinho, ó. O que isso significa? A mesma vibração, elas se conectam, né? O que estava paradinho, quietinho, veio um com uma vibração igual e fez ele ressoar. Então, quando temos vibrações iguais, a gente entra em sintonia. Quando tem vibrações diferentes, a gente não acontece nada. Vocês viram, né? A diferença. Então, a lei de ação e reação é essa. Quando a gente vibra, volta igual. Se eu vibro amor, volta amor. Se eu vibro ódio, volta ódio. Se eu vibro escassez, volta escassez. Por isso que a gente precisa mudar o padrão de vibração, porque é física isso. Física acústica. Então, para quem fala assim, não, mas é muito difícil, está aqui, ó. Tá exemplificado, a bola é outra. Faça uma experiência em casa, joga a bola na parede, fica para cá assim, né? Muito bem, meus queridos, era isso. Eu falo que as palestras são sempre para mim, mas que eu convido vocês a fazer essa reflexão. Ganham a noite, se vocês forem para casa, vocês vão tomar um passezinho, vão sair daqui flutuando. Mas quando vocês voltarem para casa, vocês colocarem a cabecinha no travesseiro, se vocês lembrarem da palestra, não da Simone, mas do que foi dito, e falar assim, eu preciso mudar alguma coisa, eu já ganhei a encarnação. Bom, desejo que vocês tenham um excelente tratamento, que vocês saiam daqui muito melhores do que vocês entraram e que vocês levem o guia de bolso para casa de vocês, tá bom? Muita luz para vocês.